Aposto que você já viu muito esse símbolo. Sim, é o Yin Yang. Mas afinal, o que é isso? O que significa? Quem inventou? Ou melhor, como foi inventado? Mas antes disso, precisamos voltar um pouco no tempo e entender sobre uma filosofia chinesa chamada Taoísmo. Existem outras filosofias além do estoicismo que podem ser um guia para a gente viver bem. E eu vou te contar agora, sem ficar enrolando antes de começar. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, te encorajo a se inscrever em nosso canal e deixar seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Agora, sem enrolação, vamos lá. Taoísmo, a filosofia do fluxo e da harmonia. O daoísmo, como também é chamado, surgiu na China há mais de 2000 anos. Um sábio chamado Laozi, ou Lao Tse, ou em algumas fontes, Li Dan. Ele teria vivido por volta do século VI a.C. Foi um sábio considerado o autor do Tao Te Ching, que é uma filosofia e uma tradição espiritual chinesa. Seu principal conceito é o Tao, que pode ser traduzido como o caminho ou a via. O Tao representa a ordem natural do universo, um fluxo invisível que guia tudo na natureza. E para tudo ficar um pouco mais claro, vamos explorar os conceitos do Tao. E para exemplificar melhor, contarei algumas histórias e exemplos cotidianos. Primeiro conceito, o Tao, seguir o fluxo da vida. Muitas vezes tentamos controlar tudo ao nosso redor. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo e sem imprevistos. Mas a realidade nem sempre obedece aos nossos planos. O Tao, no taoísmo, representa o fluxo natural do universo. Ele nos ensina que a vida segue seu próprio curso, como um rio que flui em direção ao oceano. Você pode tentar remar contra a corrente e se desgastar lutando contra o inevitável. Ou pode aprender a navegar com o fluxo, economizando energia e permitindo que a vida aconteça de forma mais leve. Isso não significa ser passivo ou aceitar tudo sem questionar, mas sim compreender que há momentos de ação e momentos de aceitação. Algumas situações estão além do nosso controle e a resistência apenas gera sofrimento. Uma história para contextualizar. Um fazendeiro vivia tranquilamente em sua aldeia quando, certo dia, seu único cavalo fugiu. Seus vizinhos vieram até ele e disseram: "Que azar! Agora você perdeu seu cavalo." O fazendeiro respondeu calmamente: "Talvez." Alguns dias depois, o cavalo retornou trazendo consigo vários cavalos selvagens. Os vizinhos voltaram e disseram: "Que sorte! Agora você tem vários cavalos." O fazendeiro respondeu da mesma forma: "Talvez." Um certo dia, seu filho, tentando domar um dos cavalos novos, caiu e quebrou a perna. Mais uma vez, os vizinhos se reuniram e disseram: "Que azar! Seu filho está machucado." E o fazendeiro repetiu: "Talvez." Poucos dias depois, o exército passou pela aldeia, recrutando jovens para a guerra. Como seu filho estava com a perna quebrada, não foi convocado. Dessa vez, os vizinhos disseram: "Que sorte! Seu filho não terá que ir para a guerra." O fazendeiro apenas sorriu e disse: "Talvez." Então, o que essa história nos ensina? Que é impossível prever todas as consequências de um evento. Algo que parece ruim hoje pode ser um grande benefício no futuro. E algo que parece uma grande conquista pode ter desafios ocultos. Quando aceitamos que não temos controle sobre tudo, encontramos paz, mesmo diante do inesperado. Na prática, imagine que você trabalha há anos em uma empresa e, de repente, recebe a notícia de que será demitido. Seu primeiro impulso pode ser entrar em pânico, se desesperar e se revoltar contra a situação. Afinal, você não esperava por isso e sente que perdeu o controle do seu futuro. Então, em vez de se desesperar, você pode enxergar essa situação como uma nova oportunidade para recomeçar, tirar projetos do papel ou buscar caminhos que tragam mais satisfação e propósito para a sua vida. Ao invés de lutar contra o que já aconteceu,
Você aprende a se adaptar e fluir com a nova realidade. Essa mudança de mentalidade não significa que será fácil ou que você não sentirá medo ou insegurança. Mas, ao invés de gastar energia lamentando o que não pode ser mudado, você se concentra em como pode se mover a partir desse ponto, sem lutar contra a corrente. Essa é a essência do taoísmo, uma filosofia chinesa que ensina a viver em harmonia com o fluxo natural da vida. Segundo conceito, Wu Wei, a arte de agir sem forçar. Você já percebeu que quanto mais tenta controlar uma situação, mais difícil ela se torna? Como se estivesse lutando contra uma correnteza, gastando energia sem conseguir avançar. O taoísmo ensina um princípio poderoso chamado Wu Wei, que significa ação sem esforço ou agir sem resistência. Mas isso não quer dizer ser passivo ou deixar tudo ao acaso. Wu Wei é sobre agir de maneira natural, sem forçar situações que não precisam de esforço excessivo. É como remar a favor da correnteza, em vez de contra ela. O problema é que muitas vezes estamos tão preocupados com os resultados que não permitimos que o processo aconteça de forma orgânica. O desejo de controle nos leva à ansiedade, e a ansiedade nos faz agir com pressa e tensão, tornando tudo mais difícil. Veja como exemplo essa história. Um jovem arqueiro treinava intensamente para acertar um alvo muito distante. Ele mirava, prendia a respiração e tentava concentrar toda a sua força e foco no tiro. Mas, quanto mais se esforçava, mais errava. Frustrado, ficava cada vez mais tenso e impaciente. O mestre sorriu e explicou: quando você luta contra o fluxo natural das coisas, cria tensão. Mas quando se entrega ao processo e confia, a ação se torna leve e eficiente. O excesso de esforço pode ser um inimigo. O jovem arqueiro, ao tentar com todas as suas forças acertar o alvo, estava tão obcecado pelo resultado que criava tensão em seu corpo e mente, dificultando sua própria habilidade. O excesso de esforço, em vez de ajudá-lo, apenas o afastava de seu objetivo. A grande lição dessa história é que o excesso de esforço pode ser um obstáculo, enquanto a confiança no processo e a harmonia com o momento presente nos levam ao resultado desejado de forma mais fluida e eficaz. Na prática, sempre que sentir que está forçando algo, pergunte-se: isso realmente precisa ser tão difícil ou eu estou criando resistência desnecessária? Estou tentando controlar o incontrolável? Posso confiar mais no que está acontecendo e permitir que as coisas fluam naturalmente? O Wu Wei não significa não agir, mas sim agir no momento certo e da maneira certa. Algumas das melhores decisões e soluções surgem quando estamos relaxados e abertos a escutar todos os pontos, e não quando estamos cansados, tensos, de cabeça quente e tentando controlar tudo. Se você aplicar esse princípio, perceberá que a vida flui de maneira mais tranquila e eficaz, sem a necessidade de tanto esforço desgastante. Terceiro conceito, o Yin e Yang, o equilíbrio entre os opostos. O Yin e Yang se tornou um dos símbolos mais famosos do mundo porque representa um conceito universal e atemporal, o equilíbrio entre forças opostas e complementares. Sua simplicidade visual e profundidade filosófica fazem dele um emblema que transcende culturas e tempos. Yin Yang, também denominado como diagrama do Tai Chi, retrata os dualismos da natureza, onde forças opostas coexistem. Por exemplo, a lua que não existe sem o sol, a noite sem o dia ou o frio sem o calor. Dessa maneira, esses elementos se agrupam, permitindo o alcance de um estado de equilíbrio. Ele nos lembra que nenhum extremo pode existir sem o outro, e que o verdadeiro equilíbrio está na interação entre essas forças. Esse conceito faz sentido em qualquer cultura e período da história, e no taoísmo representa esse equilíbrio fundamental. Yin é o lado escuro, associado à passividade, introspecção, descanso
e suavidade. Ele representa o recolhimento, a paciência e a espera pelo momento certo. Yang é o lado claro, ligado à ação, energia, movimento e intensidade. Ele simboliza a força, a iniciativa e a transformação. Nenhum deles é bom ou ruim. Ambos são necessários e complementares. O excesso de um pode gerar desequilíbrio e levar ao esgotamento ou à estagnação. Para contextualizar, trago a história de um lenhador que trabalhava incansavelmente cortando árvores desde o amanhecer até o anoitecer. Cada golpe do machado exigia mais esforço, pois sua lâmina, com o passar do dia, estava ficando cega. Ele sabia disso, mas se recusava a parar. Se eu perder tempo afiando o machado, cortarei menos árvores, pensava ele. Um velho sábio que passava por ali observou sua dificuldade e disse: se você parar um pouco para afiar o machado, cortará as árvores mais rápido e com menos esforço. O lenhador hesitou, mas decidiu seguir o conselho. Ele pegou uma pedra de amolar, afiou o machado e voltou ao trabalho. Agora, cada golpe era certeiro e o trabalho fluía com menos desgaste. Ele percebeu que, ao equilibrar esforço e pausa, sua produtividade aumentava. Aprendeu que trabalho sem descanso leva ao esgotamento e descanso sem ação leva à inércia. O segredo é saber quando avançar e quando recuar, quando insistir e quando soltar, quando agir e quando esperar. O equilíbrio entre Yin e Yang pode ser aplicado em diversas áreas da sua vida, como, por exemplo, falar e ouvir. O equilíbrio também se aplica às relações. Falar demais, sem ouvir, pode afastar as pessoas, mas ouvir demais, sem se expressar, pode fazer com que suas necessidades sejam ignoradas. Assim como a relação entre trabalho e descanso, onde queremos fazer tudo de uma só vez, sem pensar na estratégia de cada etapa para que haja fluidez. Também na conexão exagerada com a vida digital e pouca conexão com a natureza, que essa, por sua vez, nos puxa para a realidade e melhora a nossa qualidade de vida, entre muitas outras coisas. Então, assim como a natureza tem seu equilíbrio natural, busque o seu em todas as etapas e relações de sua vida. Quem ganha é você, pois isso te trará benefícios físicos e, principalmente, emocionais. Conceito T: a simplicidade e a virtude. Dessa vez, começo com a história. Em uma vila isolada nas montanhas, vivia um homem chamado Mestre Cheng. Ele não tinha riquezas, títulos ou um cargo de prestígio, mas sua presença era suficiente para trazer paz a quem o rodeava. Cheng ajudava sem esperar nada em troca, falava apenas quando necessário e sempre tratava os outros com humildade e respeito. Certa vez, um jovem mercador, frustrado com as dificuldades da vida, viajou até a vila em busca de respostas. Ao encontrar Mestre Cheng, perguntou: Mestre, como posso ganhar o respeito e a admiração dos outros? Como posso me tornar influente e bem-sucedido? Cheng olhou para o mercador e disse: veja aquela árvore ali. Ela nunca pede reconhecimento, mas sua sombra refresca quem passa por perto. Seus frutos alimentam os famintos e seus galhos abrigam os pássaros. Ela não se esforça para ser útil, simplesmente é. O jovem mercador ficou em silêncio refletindo sobre as palavras do mestre. Ele passou os dias seguintes observando o mestre Cheng e percebeu algo curioso. As pessoas da vila sempre recorriam a ele para pedir conselhos, mesmo sem que ele tentasse impor sua sabedoria. Ele ajudava sem esperar nada em troca, compartilhava seu conhecimento sem ostentação e vivia com serenidade, sem ansiedade pelo futuro. No último dia, antes de partir, o mercador perguntou: Mestre, então a verdadeira influência não vem de buscar reconhecimento, mas de simplesmente viver com virtude? Cheng sorriu e respondeu: o rio não tenta convencer ninguém de sua importância, mas ele nutre a terra por onde passa. O sol não exige gratidão, mas aquece a todos igualmente. Assim é a virtude verdadeira.
Você não precisa prová-la, apenas viver de acordo com ela. E quando fizer isso, o respeito, a admiração e a verdadeira realização virão por si mesmos. O jovem mercador então agradeceu e partiu, levando consigo uma nova compreensão do que realmente importa em nossas vidas. Essa história reflete o conceito de Te no taoísmo, a virtude que se manifesta através da simplicidade, humildade e compaixão vividas de forma autêntica e sem a expectativa de reconhecimento. No fim, não somos valorizados pelo que tentamos aparentar, mas sim pelo que realmente somos em essência. Podemos praticar o conceito de Te em nossas casas, com nossas famílias, amigos ou qualquer pessoa com quem convivemos. Por exemplo, cuidar da casa sem esperar elogios, manter a casa limpa e organizada não deve ser uma obrigação pesada, nem uma forma de receber reconhecimento. Fazer isso com naturalidade, sem esperar um obrigado, é uma forma de aplicar o Te. Você está contribuindo para o bem-estar do ambiente, e isso por si só já é valioso. Como também, se algum amigo ou familiar estiver sobrecarregado, ajude-o de forma espontânea, apenas por ajudá-lo de forma verdadeira. E não esperar nada em troca, pois o valor da ação está no ato em si, e não no que se recebe por fazê-lo. E o último exemplo que eu gosto muito e que fala do que queremos que o outro seja sem sermos primeiro. De maneira mais simples, seja exemplo ao invés de impor regras. Em vez de exigir que os outros mudem seus hábitos ou façam as coisas do seu jeito, pratique a mudança em si mesmo. Seja gentil, organizado e paciente, e os outros naturalmente notarão e poderão se inspirar, sem que você precise impor nada a ninguém. Além de muitas outras maneiras de praticarmos o conceito Te em todos os âmbitos de nossas vidas, desde que você tenha uma coisa à mente. O verdadeiro poder não está em ser visto, mas em viver de forma autêntica, com humildade e virtude. Ele percebeu que aqueles que ajudam sem esperar nada em troca, que buscam o conhecimento com humildade e o compartilham sem arrogância, naturalmente conquistam respeito e reconhecimento. Mas o reconhecimento verdadeiro nunca deve ser o objetivo final. Ele é apenas uma consequência de quem vive de acordo com seus valores, sem pressa, sem ostentação e sem a necessidade de provar nada a ninguém. Conceito Ziran: simplicidade e naturalidade no taoísmo. Vivemos em um mundo onde somos constantemente incentivados a buscar mais. Mais dinheiro, mais bens materiais, mais status, mais conquistas. Desde cedo, aprendemos que o sucesso está atrelado à acumulação e que uma vida valiosa é aquela repleta de realizações visíveis. Mas o taoísmo nos ensina um caminho diferente, o da simplicidade e naturalidade. No taoísmo, viver bem não significa acumular, mas remover o que é desnecessário. Significa estar em harmonia com o fluxo da vida, aceitando o que vem e o que vai, sem apego e sem resistência. Isso não quer dizer que devemos abrir mão de conforto ou rejeitar progresso, mas sim que o verdadeiro contentamento não vem de excessos, e sim de viver de forma leve e autêntica, sem a necessidade de complicações desnecessárias. Acompanhe essa história do sábio e o viajante. Conta-se que um viajante, fascinado pelo conhecimento e pelas grandes realizações, ouviu falar de um sábio que vivia nas montanhas e que possuía uma sabedoria inigualável. Decidiu então encontrá-lo para aprender os segredos de uma vida plena. Após uma longa jornada, chegou à casa do sábio e ficou surpreso ao ver um ambiente extremamente simples. Uma mesa de madeira, poucas cadeiras, algumas prateleiras com livros e utensílios básicos. Sem ornamentos, sem riqueza, sem nada supérfluo. Intrigado, o viajante perguntou: "Mestre, onde estão suas posses, suas riquezas? Como pode viver com tão pouco?" O sábio sorriu e retribuiu a pergunta: "E você, onde estão as suas?" O viajante riu e respondeu: "Eu?
Sou apenas um viajante. Só trouxe o essencial para a jornada. O sábio assentiu e disse: eu também. Aqui tenho tudo o que é essencial para a jornada da vida. Mas nem tudo que é valioso pode ser visto. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que carregamos dentro de nós. O viajante, então, após uma profunda reflexão do que estava vivenciando, compreendeu que a vida é uma jornada e que carregamos muito mais peso do que realmente precisamos. Assim como um viajante precisa levar apenas o essencial para seguir em frente sem ser sobrecarregado, nós também devemos aprender a nos libertar dos excessos que nos prendem. Com essa história, entendemos que o taoísmo ensina que a verdadeira riqueza não está na acumulação, mas na leveza de viver sem excessos. Para aplicar esse princípio, podemos refletir sobre algumas áreas da vida. E como fazemos isso? Podemos reduzir o excesso material, aprender a dizer não para o que não agrega valor e sim para aquilo que realmente importa. Abster-se da necessidade de status e aprovação. Precisamos aprender a buscar a felicidade de dentro para fora, e não o que vem de fora nos fazer feliz. O que realmente importa não é como somos vistos, mas como nos sentimos ao viver de acordo com nossa essência. E não estou dizendo no sentido de que as outras pessoas não possam nos fazer feliz ou em momentos que vivemos, mas sim que a felicidade duradoura está dentro de nós. Então, concluindo, podemos dizer que o Ziran nos ensina que a simplicidade e a naturalidade não significam abrir mão de tudo, mas sim viver de forma mais consciente, carregando apenas o que realmente importa. No fim, o taoísmo nos ensina que menos peso significa mais liberdade. Se a vida é uma jornada, por que não torná-la mais leve? Muito bem, agora que você compreendeu os princípios do taoísmo, a fluidez do Wu Wei, o equilíbrio do Yin Yang, a simplicidade de Ziran, a aceitação do Tao e a virtude do Te, leve esse conhecimento adiante. Afinal, quando aprendemos a viver em harmonia com a vida, tudo se torna mais leve, natural e significativo. Se puder, compartilhe este vídeo e ajude mais pessoas a encontrarem serenidade através desses ensinamentos. Obrigado por ficar até aqui. Deixe nos comentários quais ensinamentos faz mais sentido para você e, se puder, deixe o like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo.